Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Estamos no terceiro capítulo, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos trabalhando aqui em um subtítulo que diz o bem moral para a vida da igreja e do mundo. O bem moral quer dizer, se nós trabalharmos e usarmos bem a moral de Deus, a moral divina que foi humanizada para cada um de nós, que é seguir os seus mandamentos, então nós faremos um bem enorme para a igreja e para o mundo. Mesmo para as pessoas que não acreditam em Deus, que não seguem Jesus Cristo, que não amam a igreja, eles serão beneficiados. Todos serão beneficiados se nós vivermos na plenitude esses mandamentos de Deus. Ok? Nesse sentido, então, que esse subtítulo aqui é pensado para cada um de nós. Nós estamos aí estudando ainda um pouquinho sobre o martírio. Temos mais um parágrafo aqui para falar sobre ele e logo entraremos num outro pensamento aqui dele dentro deste bem moral aí para a igreja e para o mundo, né? Então, ainda falando sobre o martírio, neste testemunho ao caráter absoluto do bem moral, os cristãos não estão sós. Encontram confirmação no sentido moral dos povos e nas grandes tradições religiosas e sapienciais do Ocidente e do Oriente, não sem uma interior e misteriosa ação do Espírito de Deus. Então, quer dizer, nesse testemunho ao caráter absoluto do bem moral, que é chegar ao martírio, como nós já vimos, não porque a pessoa quis chegar ao martírio, não porque ela buscou o martírio, não. E esse tipo de martírio é falso, né? Esse não é verdadeiro. Esse vai atentar contra Deus e atentar também contra os mandamentos de Deus. Quando eu busco por mim mesmo o martírio, não é? Então isso já vimos aqui, né, no nosso último programa, que é algo que é um pecado ainda maior do que eu possa estar pensando, não é? Então, nesse testemunho, quer dizer, chegar ao martírio por condições que você não quis, não é verdade? Claro que você não queria, mas para não ofender a Deus, para não se desviar do que Deus tem para você, então você sim não obedece, não aceita as condições que lhe são colocadas e você testemunha a sua fé no Deus da vida. Esse é o verdadeiro martírio, é o caráter absoluto do bem moral. Então, quando a pessoa chega num ponto desse, ele diz aqui, não estão sós. Encontram confirmação no sentido moral dos povos e nas grandes tradições religiosas e sapienciais, né, de sabedoria, do Ocidente e do Oriente, não sem uma interior e misteriosa ação do Espírito Santo, claro. É o Espírito que vai fortalecer aquela pessoa, é o Espírito Santo que vai levar aquela pessoa àquela decisão, porque já é uma pessoa de Deus, não é? Então a pessoa já é uma pessoa que procura seguir os mandamentos, já é uma pessoa que está renunciando a todo o pecado. Quando ela é colocada num momento desse na sua vida, o Espírito Santo vem com a sua plenitude de graça e dons e fortalece aquela pessoa para não aceitar aquela imposição, para não aceitar aquele veneno que estão lhe oferecendo. Sirva de exemplo a expressão do poeta latino Juvenal. Considera o maior dos crimes preferir a sobrevivência à honra e, por amor da vida física, perder as razões de viver. Então considera isso, o maior dos crimes. Preferir a sobrevivência do que a honra. Então quer dizer, no caso aí que nós vimos, né, há 2 dias atrás aí de Susana, ela iria perder a honra dela, porque os 2 homens a desejavam ardentemente.
Ela teria que se entregar nas mãos deles para eles fazerem com elas os atos sexuais que eles tanto queriam fazer. Então ela perderia a sua honra, mas sobreviveria. Então tem tanta gente que sobrevive perdendo a sua honra. Quer dizer, sucumbindo a um pecado, a um mal oferecido, a uma situação que faz aquela pessoa de escrava, que faz aquela pessoa perder todo o sentido da sua vida e apenas se entrega então e se desonra a si própria, quer dizer, perde a sua dignidade. Não consegue se impor, dizer não. Tem muita gente que não consegue dizer não. Nós vemos aí tantos relatos de mulheres, por exemplo, que sofrem abusos dos seus maridos. Os maridos batem nas mulheres, espancam as mulheres, sem nenhuma razão, claro. Bom, nem que tivesse razão. Não se deve espancar ninguém, bater em ninguém, nem com razão, isso não se faz. Mas estou dizendo assim, a pessoa que chega na casa drogado ou bêbado, seja lá o que for, e já vai se investindo, quando eu digo sem razão é isso, já vai investindo contra as pessoas, bate nas crianças, na esposa, etc. E aí, muitas dessas mulheres, já ouvimos tantos testemunhos assim, que dizem, mas é porque eu tinha meus filhos para cuidar, não tinha emprego, ele que sustentava a casa, então eu aceitava isso. Não, não podemos aceitar isso nunca. Nenhuma mulher pode aceitar isso. Nenhum filho pode aceitar isso. Ninguém pode aceitar isso. Por quê? Porque está desonrando, está tendo a sua dignidade de viver, está tendo a sua dignidade da sua humanidade, de ser gente, de ter opinião própria, enfim, de lutar pela sua vida, mas não sucumbindo a isso, não aderindo a isso, de forma nenhuma. A pessoa não pode se expor a esse tipo de coisa. Por isso aí foi criado a delegacia da mulher, por exemplo, onde as mulheres devem recorrer urgentemente, as que sofrem esse tipo de abuso, recorrer e pedir ajuda, claro. Então, isso é um exemplo, né? Então, é preferir sobreviver do que a sua honra. Não. Todos temos honra, não podemos jogar nossa honra no lixo. Jamais, jamais. Não podemos, não. Numa empresa, há muito também o que se fala de abusos sexuais na empresa, que os chefes, os homens, né, que têm o poder, ali, a autoridade, então eles manobram, né, fazem suas manobras com as funcionárias e para elas não perderem emprego, etc, etc. Então tem que aceitar as condições dele. Isso não pode acontecer. Não pode. Né? Você está se desonrando. Isso não pode acontecer por nenhum pretexto. Nenhum. É isso que o Santo Papa aqui está falando para nós, dando exemplo aí da expressão do poeta latino Juvenal. Então, preferir a sobrevivência do que a honra e, por amor da vida física, perder as razões de viver. Por amor da vida física, perder as razões de viver. Então, eu sou apaixonado pelas coisas do meu corpo, que o meu corpo gosta, que o meu corpo pede. Né? Então, eu vou me entregar aos desejos da carne, ok? Me entregar perdendo as minhas razões de viver. Quer dizer, qual que é a minha razão de viver? Tem tanta gente que pergunta, né? Chega para você, ou até já fizeram essa pergunta para você, principalmente jovens. Fala, por que eu existo? Por que eu existo? Qual é o sentido da minha vida neste mundo? Olha, eu digo para você, respondendo essas duas perguntas. Você existe porque Deus te ama. E a razão do seu viver é buscar a santidade e voltar para Deus. Essas duas coisas. Essas duas coisas. Por que eu existo? Porque Deus te ama. Por isso você existe. Mas estou aqui sofrendo, Olha, renuncie ao pecado e busque a santidade. Você vai ver como sua vida tem um sentido pleno. Sentido pleno. Tem gente que... Tem as pessoas que elas mesmas colocam os objetivos na vida dela, o sentido da vida delas. Quero ser rico.
quero ser rico. Então vou estudar aí, vamos supor, medicina, ser um médico bom, mas vou cobrar ali milhões e milhões de cada, um valor alto de consulta, etc, 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 para ficar rico. Então a pessoa não tem o sentido do médico de que vai ajudar as pessoas, de que vai salvar vidas. Claro, mediante os seus pagamentos, mas pagamentos honrosos, pagamentos não inescrupulosos, mas com escrúpulos, né? Evidentemente. Aí sim. Mas então tem pessoas que... E tem gente que vai elaborando o seu sistema de vida completamente fora do sentido cristão, completamente aquém do desejo de Deus para você. Ok? Então, nesse sentido aí que esse poeta latino Juvenal fala. Bem, e o Papa diz: a voz da consciência sempre invocou. Então, a voz da consciência, sabe aquela vozinha que fala para você, não faça isso, não é? A voz da consciência sempre invocou, sem ambiguidades, a existência de verdades e valores morais pelos quais se deve estar pronto, inclusive, a dar a vida. Então, a voz da consciência que você recebe, né? Essa voz da consciência, eu já expliquei aqui bem no comecinho dos estudos desse documento. O que é a voz da consciência? Bem, quando você é formado no ventre da sua mãe, Deus coloca em você um princípio de voltar para Ele. Ok? Porque você saiu de Deus. Então você tem que voltar para Deus. É o que nós estudamos aqui na teleologia. Esse princípio faz com que você sempre tenha um senso claro. Um senso claro do que é errado e do que é certo. Esse senso claro vai aparecer na sua vida a partir dos 7 anos de idade, aí que é o que os estudiosos dizem, né? A idade da razão da pessoa já começa a aparecer, a surgir com 7 anos de idade, mas claro que ainda a criança faz bastante confusão, não conhece a vida, claro, tranquilamente. Vai precisar de ajuda na sua pré-adolescência, adolescência, juventude, claro que vai precisar, sempre vai precisar de ajuda dos mais velhos, das pessoas que seguem uma moral divina, uma moral cristã. Então sim, vai precisar, porque senão pode desembocar em outros caminhos. Mas ela recebe de Deus este princípio. Então, essa clareza, que é essa vozinha que fala com você, essa clareza de pensamento, é o que Deus coloca em cada um de nós. Então, na palavra e, sobretudo, no sacrifício da vida pelo valor moral, a Igreja reconhece o mesmo testemunho àquela verdade que, já presente na criação, resplandece plenamente no rosto de Cristo. O que diz aqui São Justino? Olha, São Justino mártir. Sabemos que os seguidores das doutrinas dos estoicos foram expostos ao ódio e mortos, quando deram prova de sabedoria no seu enunciado moral, graças à semente do verbo inscrita em todo o gênero humano. Ele escreveu isso aqui no livro seu de apologia, porque ele foi um apologeta, né? O São Justino foi um apologeta. O que é um apologeta? É aquele que defende a fé. Aquele que defende a fé a qualquer custo. E ele foi martirizado por isso. Então, ele dá exemplo aqui da doutrina, os seguidores da doutrina dos estoicos foram expostos ao ódio e mortos, quando deram prova de sabedoria no seu enunciado moral. Quer dizer, eles viveram a verdade de Cristo, viveram o Evangelho de Cristo em sua plenitude, quer dizer, não abandonando a fé cristã, a fé que você e eu, nós recebemos no nosso batismo. Não podemos abandonar essa fé.
Não podemos nunca nos revoltar contra ela. Ou, se tivermos alguma dúvida, então procurar um sacerdote, procurar alguém, professor de teologia, para tirar a sua dúvida. Aí sim. Então, encerramos aqui essa parte do martírio. E vamos agora, ele vai colocar aqui para nós pensarmos um pouquinho, dentro ainda do bem moral para a vida da igreja e do mundo, né? Ele coloca aqui uma frasezinha, dizendo assim: vamos ver agora as normas morais universais e imutáveis, quer dizer, que não se mudam, a serviço da pessoa e da sociedade. Não é aquela coisa, tem muita gente que diz: ah, mas você ainda é muito retrógrado, você ainda está preso lá na igreja de 2000 anos atrás. Não, agora o mundo mudou, agora é outra coisa. Muitas coisas que eram pecado hoje não é mais. Por exemplo, morar junto. Morar junto hoje não é mais pecado, porque todo mundo mora junto. Todo mundo está amaziado, ninguém casa mais. Ah, pra que casar? Não é? Pra que casar se dá pra morar junto e aí se deu certo deu, se não deu também não tenho nenhum compromisso com a pessoa. Então posso voltar pra minha casa, a pessoa volta pra casa dela e assim vai. Então não precisa se casar. Né? Hoje em dia a mentalidade do mundo é esta. Mas os valores de Deus são imutáveis, não mudam. Então o matrimônio, que sempre foi exigido por Deus para ser a plenitude do casal é o matrimônio. Aí as pessoas abandonaram isso. Ah, não, agora não é mais assim. Então vamos ver aí. Diz aqui o Santo Padre, então, Papa João Paulo II, a doutrina da Igreja, que é a doutrina de Cristo, e particularmente a sua firmeza em defender a validade universal e permanente dos preceitos que proíbem os atos intrinsecamente maus, é julgada frequentemente como sinal de uma intransigência intolerável, sobretudo nas situações extremamente complexas e conflituosas da vida moral do homem e da sociedade de hoje. Uma intransigência que estaria em contraste com o sentido materno da Igreja. Nesta, dizem, escasseia a compreensão e a compaixão. Mas, na verdade, a maternidade da Igreja nunca pode ser separada da missão de ensinar que ela deve cumprir sempre como esposa fiel de Cristo, a verdade em pessoa. Como mestra, ela não se cansa de proclamar a norma moral. De tal norma, a Igreja não é certamente nem a autora, nem o juiz. Claro que não. Foi Deus que criou. Em obediência à verdade que é Cristo, cuja imagem se reflete na natureza e na dignidade da pessoa humana, a Igreja interpreta a norma moral e propõe-na a todos os homens de boa vontade, sem esconder as suas exigências de radicalidade e de perfeição. Então aí está, querido irmão, querida irmã. A Igreja, então, claro, os mandamentos são frequentemente julgados pelas pessoas, frequentemente mal falados pelas pessoas. Olha, algo que é assim, a gente vê muito acontecer, muito mesmo, na vida das pessoas, elas se revoltarem com Deus quando alguém da família adquire uma doença gravíssima como o câncer, ou então morre a pessoa, morre uma criança, ou enfim, a pessoa adquire uma doença e morre em pouco tempo. Então tem muita gente que se revolta, os filhos se revoltam, os pais se revoltam quando morre o filho, a criança. Mas onde está Deus? Eles perguntam. Onde está Deus? Por que Deus não interveio? Por que Deus não agiu
e para não deixar isso acontecer. Esse Deus existe? Então, Deus existe? Eu acho que Deus não existe. Se Deus existisse, ele viria em socorro ao meu filho, à minha criança, que foi estuprada, que foi roubada. Hoje em dia, quantas crianças são tiradas da sua família e nunca mais são encontradas? São vendidas, ou são mortas, tiradas seus órgãos vitais. Então aí está, existem tanta coisa ruim nesse mundo, mas tanta coisa ruim, que as pessoas então ficam colocando a culpa em Deus. Se esquecem ou não sabem que tudo isso vem do pecado, são as consequências do pecado original e da liberdade de cada um. A doença. Mas eu adquiri um câncer, mas então eu que quis o câncer? Não, mas porque a nossa natureza é decaída. A nossa natureza é decaída por causa do pecado original. Então nós vamos sofrer todas as consequências do pecado original. No batismo, o pecado original é tirado de nós. Somos imunes a ele. Não vamos mais à morte. Satanás não é mais nosso proprietário. Quando o Senhor nos compra de Satanás com o seu sangue no nosso batismo, nós não somos mais de Satanás. Mas as consequências do pecado original, que é toda sorte de doenças, que você... Tem doenças que eu nunca vi na vida, que eu nem sabia que existia. Estou com a idade que eu estou, fico conhecendo doenças que eu nunca ouvi falar. Vão aparecendo doenças aí que nunca existiram, na verdade. Vão aparecendo. Por causa de novos vírus que vão se mutando, sofrendo mutações e infligindo novas doenças nas pessoas. Isso vai surgindo. É culpa de Deus? Então não. É essas consequências do pecado original que nós sofremos. Então toda espécie de doença, toda espécie de pecado, o ser humano, quando se entrega ao pecado, ele se entrega, como eu já disse num dos programas anteriores, ele se entrega e mergulha no pecado de cabeça e morre nesse pecado. Então sim, daí ele vai fazer o mal às pessoas, sejam crianças, sejam mulheres, sejam idosos, seja o que for. Ele pratica o mal, ele rouba, ele mata, ele estupra, ele abusa, ele faz isso, porque se entregou ao mal. Então não é culpa de Deus. Deus deu a liberdade para a pessoa escolher. Então ela escolhe. E as doenças? As doenças são decorrentes do pecado original. São decorrentes do pecado original. O pecado original foi extinto, ok. Mas as doenças, o que vem do pecado original não foi extinto. A nossa natureza humana vai sofrer essas doenças. O que a igreja espera de você doente ou de você parente de um doente? Fé, coragem, oração, ajuda aquela pessoa que está passando dores, está sofrendo com aquela doença. Então você vai ajudar, você vai colaborar, você vai rezar, você vai amar, você vai estar com ela, sofrer com ela, mas com amor e temente a Deus. E entregar todo o sofrimento, ensinar aquela pessoa a entregar aquele sofrimento no sofrimento que faltou na cruz de Cristo. Então entregar aquelas dores horríveis, entregar aquele sangue vazando, seja lá o que for, entregar ao que faltou na cruz de Cristo. E você que está junto, sofrendo ali também, entregar como aquele seu sofrimento, aquela sua dor que você está vendo de ver a pessoa passar tudo aquilo, entregar aquilo como oferta a Deus, também juntando ao sacrifício de Cristo na cruz. Isso sim é válido. Isso sim é maravilhoso. Isso sim é santidade. Isso sim é justiça, é direito que você tem. Mas não ficar falando mal de Deus ou atribuindo a Deus o que não é dele. O pecado não é de Deus. A morte não é de Deus. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor da morte. Quem é o autor da morte do pecado é o demônio, que não tem nada a ver com Deus. Então, nesse sentido, sim, você entregar todo aquele sofrimento para Deus. Senhor, que sofrimento que estamos passando aqui, tanto o doente quanto eu que estou assistindo esse doente, então que seja para a nossa purificação. Entregamos com amor
sofremos com amor, não com raiva, não com ódio, não com blasfêmia, não ofendendo a Deus, mas sofrendo. Eu sei que é duro sofrer, claro que é, ninguém gosta, né? Ninguém aqui é masoquista, mas aceitar o sofrimento como um sinal de purificação na sua vida e na vida do doente. Isto sim é viver aí esta perfeição, então, da realidade de Deus, né? Do bem moral que Deus quer na sua vida. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer nossa oração final a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras, por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.